Interessante a gente trazer essa análise, professor. Peço até para o senhor continuar um pouco com a gente. Queria trazer um pouco de conexão com o Brasil, com você, Sakamoto, na linha do que vimos a Dani Lima, nossa colega, escrevendo aqui hoje sobre as ações de Trump rachando, de certa forma, o governo Lula sobre a América Latina, trazendo as visões que existem hoje da América Latina como uma zona de paz. Muda-se essa percepção com esse contexto que a gente estava vendo? Vocês falavam de México, falamos de Cuba, falamos de Venezuela. Qual que é a configuração no momento e como a chancelaria brasileira está lidando com ela? A gente está perdendo essas unanimidades? É que até a postagem da Dani sobre isso, né, a apuração da Dani, diz quando a gente fala assim, área de paz, até para o pessoal entender o subtexto que está por trás disso, quando a gente fala de área de paz, a gente está falando de área livre de armas atômicas, né, de armas nucleares. Né? A América Latina é uma arma livre de armas nucleares, né? É claro, a menos que tenha algum governo comprado por baixo do pano e não desenvolvido sua própria arma, o que acontece bastante, principalmente depois da fragmentação da União Soviética, né? Que transformou a boa parte das repúblicas que guardavam arma atômica em um comércio aberto. Mas existe isso. No Brasil, vamos lembrar, durante a ditadura militar, discutiu-se que teve posto de testes lá na Amazônia, discutiu-se no Brasil a necessidade de construir a bomba para fazer antagonia, para fazer equilíbrio, segundo o Brasil. Depois, alguns candidatos de extrema-direita falaram da bomba, como o próprio Enéas Carneiro, né? Defendia a bomba, né? O Brasil precisa da bomba, né? E como uma espécie de dissuasão, seguindo inclusive um modelo, o que a Coreia do Norte faz, né? Desenvolve, está testando míssil balístico aqui e acolá. A Coreia do Norte não fica jogando míssil para o ar simplesmente para gastar dinheiro, é para provar de que, ó, se vocês vierem para cá, a gente vai devolver, né? E devolver de forma atômica, né? Então, o que acontece é que a apuração da Dani coloca que está sendo feita essa discussão, né? O Brasil deveria, no momento em que os Estados Unidos começam a fazer isso, deveria fazer isso para poder gerar um efeito dissuasório ou não? Na minha opinião, não, né? Na minha opinião, sincera, não, né? A gente não pode, né? Não só o Brasil, como uma liderança também, é uma liderança, né? Uma liderança regional. O Brasil não pode, qualquer país, inclusive aqui do subcontinente ou da América Latina, se construir uma bomba, vai levar uma corrida para os outros países fazerem a mesma coisa. É loucura. No momento que a gente precisa fazer uma discussão de aprofundar os tratados de desarmamento. Start lá atrás, tem que aprofundar os tratados de desarmamento e não necessariamente criar uma situação de equilíbrio pelo terror, né? Mas tudo isso não é que o governo está pensando em construir, o Lula vai construir a bomba. Não é. É que essa discussão gere, eu acho importantíssimo a Dani ter trazido isso, porque toda aquela questão dos Estados Unidos, de invasão, de bombardeio da América do Sul em 200 anos, né, gera esse tipo de discussão, né? O que é uma loucura. Você desencadeia a loucura de fora, desencadeia a loucura de dentro também, né? Então, desencadeia outras visões, né, a respeito de segurança, né? Então, só para vocês terem uma ideia do que acontece quando alguém começa a ameaçar outros países, né? Acontece isso. Queria essa análise também, professor. Existe alguma expectativa de alguma resposta um pouco mais coordenada do Bloco da América do Sul como um todo nesse sentido, como já houve no passado, se não me engano, em 2005, do próprio governo em companhia dos países da América Latina? Se eu não me engano, é em março que há uma visita prevista da Cláudia Sheinbaum, presidente do México, aqui no país. Como nós estamos vendo essas movimentações um pouco mais tímidas do que já foram no passado, mas reconfiguradas nessa situação que nós temos hoje? O grande problema de qualquer ação coordenada por parte, seja da América do Sul apenas ou dos latino-americanos em geral, tudo isso esbarra no fosso ideológico que hoje existe na região. Porque, de um lado, nós temos líderes como Lula, Gustavo Petro, que está de saída do poder. Este ano temos eleições presidenciais na Colômbia, e dificilmente, para não dizer de modo impossível, a centro-esquerda vai se manter no poder. Claramente a Colômbia vai para, no mínimo, ali uma postura de centro-direita. E temos Cláudia Sheinbaum. Do outro lado, nós temos um eixo à direita, capitaneado hoje por Milei, mas aí com a liderança emergente, ao meu ver, do próximo presidente chileno, José Kast,
Temos também aí outros governantes dos países menores da região, que não são irrelevantes, é importante dizer, mas que no agregado acabam aí claramente fortalecendo esse eixo liderado por Milley, que é muito próximo a Trump. Então, qualquer ação coordenada dependeria de um ponto de consenso entre esses dois blocos. Poderia haver uma convergência entre esquerda e direita se a direita latino-americana fosse nacionalista, mas as evidências históricas e atuais apontam para uma direita que é, sobretudo, entreguista. E aqui, sem qualquer preconceito ideológico, o que nós temos aqui é um cenário, por exemplo, em que há lideranças no próprio Brasil, e estamos em ano de eleição presidencial, que no contexto, por exemplo, do tarifaço, sugeriram que o Brasil também deve, como hoje é a Venezuela, ironicamente ainda à esquerda e autoritária, se transformar num Estado cliente de Trump, né? Quem usou essa expressão, ainda que sem saber, né, porque me parece que é um personagem que pouco ou nada entende de política internacional, é o governador de Minas, Romeu Zema, porque ele falou, a gente tem que agradar o nosso cliente, né? Ou seja, o nosso cliente são os Estados Unidos, ou seja, essa é a percepção da direita latino-americana. Temos que agradar Trump. Se é impossível por um momento, por hora, né, em qualquer futuro próximo de longo prazo, enfrentar militarmente os Estados Unidos, até porque qualquer país latino-americano que ousar nesse estágio desenvolver um programa nuclear, eventualmente militar, e Brasil e Argentina teriam condições para fazê-lo, porque são estados latentes, dominam ali o ciclo do urânio e poderiam avançar rumo à bomba, nós teríamos aí um efeito como Trump fez contra o Irã, um bombardeio eventual dessas instalações nucleares. E no caso atual, em que, por exemplo, o Brasil, hipoteticamente, a esquerda optasse por isso, Trump poderia fomentar as ambições nucleares de Argentina, mesmo aí numa situação econômica muito ruim, como maneira de criar o quê? Um equilíbrio de poder regional em que um grande beneficiado seria o quê? Os Estados Unidos, que permaneceriam ali como grande potência nuclear na região. Uma situação muito parecida com o que ocorre ali na Ásia, em que a China teve armas nucleares primeiro, depois Índia e Paquistão, em função de sua rivalidade, conquistaram armas nucleares, mas nem Índia nem Paquistão têm supremacia na Ásia. Quem tem a supremacia na Ásia é a China. Então a gente iria para um cenário muito próximo desse aí de fragmentação. Ou seja, nós estamos literalmente aqui numa situação em que a região como um todo está encurralada em função da ausência de opções militares viáveis, inclusive no longo prazo, para enfrentar os Estados Unidos, e dessa falta de união. Então, só para concluir o raciocínio, o que nos resta, principalmente a esse bloco, seja de esquerda ou de direita, é importante dizer, mas que hoje é apenas dominado por políticos de esquerda, que é uma esquerda minimamente nacionalista, que busca a soberania de modo democrático, é importante dizer, Lula, Petro e Sheinbaum, buscar aliados extra-regionais, como na Europa, no Sudeste Asiático, nos países democráticos da África, na Austrália, no Canadá, sobretudo, para construir uma frente internacional democrática para manter o mínimo de coerência e fazer com que a ordem liberal internacional, fundamentada em valores, no livre comércio e nos direitos humanos, sobreviva em meio a essa disputa de grandes potências. Pode parecer um caminho utópico, mas é o caminho mais viável e mais lógico diante das agressões que não apenas afetam-nos aqui na América Latina, mas também afetam a Europa. Trump está ali fazendo bullying com a Europa e também com o Canadá. Em algum momento, essas pressões também vão chegar de maneira mais forte, ao meu ver, em Austrália, Nova Zelândia e outros aliados democráticos dos Estados Unidos do Indo-Pacífico, como o Japão, Coreia do Sul e a própria Índia, que mesmo mais à direita, a nenhum desses países interessa um mundo tripartido entre Estados Unidos, China e Rússia, como é a situação que parece que Trump deseja, alinhando-se aos interesses de Trump e Xi Jinping no cenário internacional. Professor, inclusive falando um pouco mais sobre a exploração do petróleo pelos Estados Unidos na Venezuela, tem um destaque que saiu agora cedo na nossa home no UOL, falando de Donald Trump, dizendo que poderia impedir que a ExxonMobil de investir, poderia impedir a ExxonMobil de investir na Venezuela, depois que o presidente executivo da empresa, o Darren Woods, classificou o país sul-americano como não investível durante uma reunião na Casa Branca da semana passada. Essa insatisfação do empresário foi transmitida diretamente
diretamente ao Trump. Para o presidente da ExxonMobil, a Venezuela precisaria mudar suas leis antes de se tornar uma oportunidade atrativa de investimento. Ele participou do encontro na Casa Branca com pelo menos outros 17 executivos do setor do petróleo e entra aqui uma análise importante dessa cautela dos empresários em torno do petróleo venezuelano. A gente está falando aqui de um trabalho que é sempre a longo prazo e de um investimento imenso que Trump, a pedido ali para o grupo, disse em um investimento de 100 bilhões de dólares, professor. Como que a gente pode ver essa cautela e como que ela entra nessa nova fase agora das incertezas cada vez mais sendo colocadas, mas não trazendo muitas respostas? Ô, Vinícius, antes de você responder, só engatando na pergunta da Nath, fazer um comentário engraçado e irônico, porque o Trump tirou o CEO da ExxonMobil em 2016, Rex Tillerson, para ser o secretário de Estado dele, né? Tamanha era a proximidade, né? E agora batendo de frente. Não tem ponta solta. Nós temos aqui Sim, tem aqui algo que talvez envolve claramente aquele estilo Trump de vingança pessoal. E, novamente, isso destoa, inclusive, das formas, vamos dizer assim, de imperialismo que os Estados Unidos exerceram, inclusive sobre a América Latina, lá no século XIX. Havia intervenções, uso militar, mas sempre o que? Não em função da vontade do presidente, né? O Trump, nesse sentido, ele parece ser uma exceção única na história americana, né? Ele encarna ali o strongman, né? O homem forte, o autocrata ou pretenso autocrata, que governa, inclusive, e faz esse tipo de ação de política externa acima dos interesses econômicos. Porque se, por um lado, né, se a gente voltar lá, o discurso da doutrina Monroe tinha uma noção ali de fato, fazer com que a Europa não interviesse mais aqui no continente americano. E também para assegurar o quê? A hegemonia que o Trump está aí, se não reinaugurando, né, enfatizando, dos Estados Unidos sob o hemisfério ocidental. Nós tínhamos ali interesses econômicos claros, né, de expansão territorial, a marcha para o oeste, depois a questão das frutas tropicais exploradas, em particular a banana, ali nas repúblicas centro-americanas e no Caribe em geral, a questão do México com investimentos americanos, depois ali da guerra mexicano-americana, né, que levou os Estados Unidos ali a ter um acesso ao Pacífico, conquistando 2/3 do território mexicano, áreas como Califórnia, Texas. Então, é interessante notar que nesse estágio, tudo não passa aí, portanto, me parece muito mais de uma ambição pessoal do Trump do que aquilo que a gente vê tipicamente em análise de política externa, que são empresas pressionando governos, isso inclusive ocorre aqui no Brasil, para que você tenha laços políticos ou ações militares ou diplomáticas, tendo em vista retornos na parte econômica. Então, se o próprio presidente da ExxonMobil, o CEO, já sinaliza, né, como eu até já tinha falado anteriormente, que não vai fazer aí investimentos, é porque essa aventura na Venezuela ela é muito mais fruto, ao meu ver, de uma ambição pessoal do Trump, fundamentada ali, como eu também já falei, com base, né, no pressupostos do MAGA, Make America Great Again, que tem ali um fundo de superioridade racial, mas também de busca aí por energia, por recursos naturais, algo que não é necessariamente respaldado pelo capitalismo americano. Vejo isso como algo inédito aí na história dos Estados Unidos, porque a regra era sempre ali a política externa, principalmente para o Caribe, não apenas expressando interesses econômicos, mas também a serviço de interesses de grandes corporações americanas e as próprias, né, ditaduras, golpes militares apoiados pelos Estados Unidos. Inclusive, mais uma vez, lembrando do golpe militar brasileiro, tinha muito a ver ali com medo de nacionalização, de expropriação de ativos. Hoje, Trump oferece às empresas uma oportunidade de recuperar os seus ativos ali na Venezuela, mas elas não querem fazê-lo, como no caso da ExxonMobil, de modo a não estarem sujeitas aí a um claro regime de o quê? Insegurança jurídica, haja vista que não está claro como e se essa administração indireta que Trump diz exercer sobre a Venezuela vai continuar ao longo do tempo. Então, os riscos são elevados e o que expõe o quê? O Trump aí, de forma inédita na história americana, ao meu ver, como um presidente que está fazendo uma política externa personalíssima, ou seja, uma política externa apenas fundamentada nos seus interesses pessoais, sem levar em conta os interesses reais do capitalismo americano, que, convenhamos, não deveriam estar mais focados
e não estão mais focados em combustíveis fósseis. Há aí muita coisa na inteligência artificial e nessas áreas em que claramente encontra-se o grande objeto e o grande foco da competição daquilo que deveria importar para os Estados Unidos nesse momento, que é impedir que a China supere os Estados Unidos como potência tecnológica no século XXI.